Quando o dia da mídia da NBA finalmente começou e Kawhi Leonard entrou por aquela porta, você já podia antecipar quais seriam as perguntas. Só por curiosidade, você tem algo a dizer sobre as alegações feitas no último mês? Quando ele sentou diante dos repórteres, todos esperavam que ele desviasse das perguntas, se recusasse a responder ou dissesse algo genérico e ambíguo. Mas não, ele não fez isso. Kawhi surpreendeu ao se manifestar e responder às perguntas sobre as acusações. Em uma off-season já empolgante, marcada pela histórica troca 17 que levou Kevin Durant para Houston e pelo Dallas Mavericks conquistando a primeira escolha no draft com só 1,8% de chance. Esta já era uma das melhores off-seasons dos últimos anos. Mas então, Pablo Torre lançou uma bomba em seu podcast que fechou a off-season da NBA com chave de ouro. De repente, isso virou o principal destaque da NBA. Kawhi Leonard recebeu dinheiro extra da ex-patrocinadora dos Clippers, Aspiration. Vamos dar uma olhada nas novas informações reveladas pelo próprio Kawhi Leonard em uma coletiva de imprensa que, com certeza, foi a mais tensa que vimos em muito tempo. Também vamos analisar novas descobertas da investigação de Pablo Torre que podem ser decisivas para Kawhi e Steve Ballmer. Para alguém rotulado como robô sem emoções e raramente preocupado, era visível sua inquietação e tremor na voz. Não tenho certeza se ele foi orientado antes dessa coletiva de imprensa sobre o que dizer ou não dizer sobre toda essa questão da Aspiration, mas ele revelou algumas informações notáveis. Para começar, ele admitiu que a Aspiration realmente devia dinheiro a ele. Acho que disseram que deviam a você $7 milhões ou algo assim, não foi? Não tenho certeza. Preciso revisar os livros, mas é mais do que isso. Um repórter perguntou para ele: eles te deviam $7 milhões, certo? Kawhi respondeu: acho que era mais, mas ele não tinha certeza. Kawhi basicamente admitiu que realmente tinha algum tipo de acordo contratual com a Aspiration. Ele também confirmou que não recebeu todo o dinheiro devido, pois a empresa faliu. Segundo relatos, o contrato de patrocínio dele com a Aspiration era em torno de $48 a $50 milhões. Isso parece ir além do patrocínio dele com a New Balance. No entanto, ao confirmar que a Aspiration devia dinheiro para ele, ele basicamente admitiu que isso fazia parte de um acordo de patrocínio que ele tinha com a empresa. Mesmo assim, com o que já sabíamos e a investigação inicial de Pablo Torre, Kawhi não fez nada pela empresa que justificasse tanto dinheiro. Quero dizer, ele até faz comerciais com a New Balance e outros acordos, mas nada para a Aspiration. Na coletiva, ele respondeu algumas perguntas de forma específica. Mas quando perguntavam quanto a Aspiration devia a ele, ou o que o contrato incluía, Kawhi desviava e fingia não saber, dizendo coisas como: "Isso foi há anos, é notícia velha, não lembro." Mas para alguém obcecado por dinheiro, deixou até a Nike e a Jordan Brand por achar que ganhava pouco. Para ele não se lembrar de quanto dinheiro lhe era devido, não sei se acredito nisso. É óbvio que ele não quer revelar os detalhes discretos, caso você sabe, isso tudo vá parar no tribunal. De qualquer forma, quando ele admitiu que tinha algum tipo de acordo com a Aspiration, isso contradisse o que Steve Ballmer disse antes. Ballmer afirmou que apresentou Kawhi a Aspiration, mas não tinha conhecimento de nenhum contrato de patrocínio que eles tivessem assinado com Kawhi. Agora, isso não faz sentido. Foi descoberto que Ballmer fez uns $50 milhões na Aspiration em outubro de 2021, algumas semanas depois que a empresa se tornou patrocinadora oficial do time. Porque esse número, 50 milhões, é basicamente o mesmo valor do contrato da Aspiration com Kawhi, não tem como isso ser uma coincidência. Ballmer tinha que saber que esse acordo existia porque Kawhi literalmente admitiu que esse acordo existia. Agora, aqui está o que torna tudo ainda pior. Em março de 2023, a Aspiration já estava fracassando como empresa, mas Ballmer decidiu comprar ações da empresa a $23 por ação, mais do que o dobro dos $11 por ação que ele comprou em 2021. Por que um cara como Ballmer, que a vida toda enfatizou a importância de ser um investidor esperto e meticuloso, faria de bom grado um investimento horrível em uma empresa moribunda? Bem, aparentemente ele precisava fazer isso para pagar o restante do contrato de patrocínio do Kawhi e foi pressionado pelo agente dele para isso. Mas se ele comprasse muitas ações da Aspiration, isso poderia gerar uma investigação.
Por isso ele comprou menos ações por um preço inflacionado. Na realidade, os resultados ou punições para o Clippers provavelmente só aconteceriam depois da pausa do All-Star de 2026. Como o Clippers será sede do All-Star Weekend e os planos já estão prontos, não vejo a NBA querendo mais um grande escândalo em destaque. Com as respostas de Kawhi à mídia, ele confirmou o acordo e agora a discussão gira em torno de ele ter feito ou não o suficiente para justificar um patrocínio de 50 milhões se ele tivesse permanecido completamente em silêncio e se recusado a responder qualquer uma dessas perguntas. Talvez a atenção da mídia teria diminuído aos poucos. Mas em vez disso, ele colocou mais lenha na fogueira. Então Pablo Torre lançou mais uma bomba. Sequência de mensagens de texto de ex-funcionário anônimo da Aspiration. A primeira mensagem diz: Roger e eu tentamos convencer Joe e André a desistir de um acordo de 48 milhões de dólares com Kawhi Leonard do Clippers. É regional, masculino, de nicho, redundante para os Clippers, sem impacto no ASIS e representa grande despesa sem retorno claro. Para quem não sabe, Roger era o diretor financeiro da Aspiration. Joe e André eram os cofundadores. O texto questiona por que dar um contrato de 48 milhões de dólares ao Kawhi, já que a Aspiration já patrocinava os Clippers. Como ele disse, é redundante, muito gasto para pouco retorno. Mais tarde na conversa, ele comenta como Kawhi é sem graça, o que é engraçado, mas verdade. Depois mencionou Steph Curry, mais carismático e claramente um atleta melhor para endossar a Aspiration. Também é verdade. Você escolhe para endossar seu produto um jogador do time já patrocinado e ainda um dos superastros mais indiferentes e monótonos da história do esporte. Claro, esses funcionários não sabiam por que havia um contrato de endosso tão ruim. Mas isso com certeza já tinha sido discutido entre Bomber, Kawhi, Tio Dennis e os fundadores da Aspiration antes, como um acordo para convencer Kawhi a jogar pelos Clippers, dando a ele esse dinheiro extra por fora. Em 25 de setembro, o New York Times publicou um artigo sobre a investigação feita por seus jornalistas. Já sabemos há tempos que Leonard pediu vantagens extras aos Lakers e Raptors em 2019, consideradas ilegais pelas regras da NBA. Mas essa nova informação revelou como as negociações realmente aconteceram. Ao saber que Tio Dennis e Kawhi queriam participação acionária nos Lakers, Jeannie Buss perdeu a cabeça. Ela riu da ousadia de Dennis ao fazer esse pedido e ainda o desafiou a tentar o mesmo em outros times. Um executivo presente comentou sobre as táticas de negociação deles. Abre aspas, não há início nem fim ao que ele pediria. Há uma expectativa estranha, não é direito, mas sim vontade de pedir absurdos. O problema de Lakers e Raptors com Dennis foi ele não ser agente registrado. Ele era só o tio Dennis, tio de Kawhi, mas mesmo assim exigia coisas absurdas. Porém, a maioria dos GMs relatou que jogadores geralmente pedem coisas menores, como refeições pagas ou a presença de seu treinador pessoal. Esses pedidos podem parecer pequenos, mas ainda assim borram a linha entre o que é permitido e o que é proibido. Mas pedir participação societária, jatos particulares, uma mansão novinha, isso estava muito fora do que geralmente é aceitável. Escondido nas sombras dessa discussão estava Steve Ballmer. Durante esse tempo, ele fingiu ignorância várias vezes, primeiro dizendo que não sabia do acordo entre Kawhi ou Aspiração. Depois, ele afirmou que foi, abre aspas, fraudado, humilhado e vitimado pela Aspiração. Após admitir ter sido enganado e encerrar a parceria em 2023, Ballmer continuou doando para a instituição de Joe Sandberg até dezembro de 2024. Para onde será que vai o dinheiro da caridade? Isso literalmente não faz nenhum sentido. Se uma empresa cometeu fraude e roubou todo o dinheiro que você investiu, por que você continuaria doando para o fundador dessa empresa? Nesse momento, a Aspiração já estava falida e não conseguia pagar o acordo com Kawhi. Aqui está o detalhe. Dos 20 parceiros da Aspiração, apenas Ballmer seguiu investindo enquanto a empresa desmoronava. Na verdade, em 2023, um dos investimentos de Ballmer chamou a atenção do governo federal, que iniciou uma investigação privada sobre a Aspiração e até entrevistou vários funcionários.
Infelizmente, os federais não descobriram o que estavam procurando e por isso a investigação foi suspensa por alguns anos. Foi um desses ex-funcionários da aspiração que deu uma dica para Pablo Torre reabrir esse caso. Assim como nas mensagens de texto, havia confusão sobre o contrato absurdo de Kawhi que não fazia sentido financeiro. Talvez até os funcionários mais baixos soubessem que algo maior ocorria. Quando a NBA iniciou sua investigação, o foco eram 2 pontos principais. Primeiro, Kawhi realmente fez algum marketing promocional durante o período do seu contrato de patrocínio com a Aspiration? E para onde foi o dinheiro investido por Steve Ballmer na Aspiration? A primeira é mais fácil de rastrear, pois as campanhas de marketing são públicas. Kawhi já participou de vários comerciais e outdoors para a New Balance. E claro, ele tem sua própria linha de tênis assinada. A parceria entre Kawhi e a New Balance é muito clara e aberta. Mas para a Aspiration, acho que ele não fez nada. O máximo que vi foi a Aspiration usando o nome de Kawhi Leonard em suas postagens no Twitter, mas só isso. Eles também patrocinavam todo o time do Clippers, então nem sei se isso conta. Eles fizeram mais com Kawhi do que com qualquer outro jogador do elenco? Não tenho certeza. Se a NBA descobrir que isso foi realmente um contrato de patrocínio de fachada, a punição será severa. Sobre o destino do dinheiro investido por Steve Ballmer, acredito que também não deve ser difícil de rastrear. Mas acho que vamos ver o que acontece, porque parece que o Clippers está bastante confiante de que vai se safar dessa. Enfim, essas foram as atualizações. Me diga o que você acha aí nos comentários. O que você achou da maneira como Kawhi respondeu as perguntas durante a coletiva de imprensa do Media Day? Tem algo que eu deixei de fora ou pulei? Me diga aí nos comentários. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, te vejo na próxima. Valeu!